Estamos aqui novamente com o seu Hélio para responder a alguns espectadores que são seguidores da gente, que admira as histórias do seu Hélio. E como o seu Hélio passou por alguns episódios muito chamativos, coisas muito extraordinárias, a galera fica perguntando: cadê seu Hélio? Como é que ele está? Os alienígenas deixaram de aperrear ele? Como é que se encontra a situação? E aí hoje eu vim aqui mais uma vez para a gente atualizar nossos seguidores, seu Hélio. Certo. O senhor está bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus estou bem, Hélio. Então, seu Hélio, houve aqueles episódios com o senhor que foram muito fortes e o senhor aprendeu a lidar com eles, segundo o senhor tem me dito. E me diga, como é que se encontra hoje essa situação? Daquele tempo para cá, nós já estamos com 6 meses ou mais do primeiro episódio. Como é que está a situação? Me diga aí, com relação às alienígenas. Eles ainda lhe perturbam, fala com o senhor por telepatia, aparece por aqui ainda as naves, as luzes, ou está tudo em paz, graças a Deus? Como é? Elias, eu estou bem, graças a Deus. Primeiramente, do que eles deixaram no meu corpo, eu consegui praticamente eu estou bem, estou bom. Sim. Do problema que eles deixaram no meu corpo. Sim. Eu não vou dizer o nome da pessoa, nem a cidade, mas vou dizer o estado, que ele não quer que o nome dele seja divulgado. O trabalho dele não requer mídia, né? Segundo ele não requer mídia. Não gosta de divulgar. Vou dizer o estado, mas não vou dizer quem é a pessoa. Ele é um cientista, ele é um índio cientista, um muito sabido e estudado, no caso, e de lá é onde veio a minha cura. Todas as dores que eu sentia, que era insuportável, não tinha remédio que passasse, as dores do meu corpo, esse homem está tirando aos poucos. O tratamento que ele está fazendo está tendo efeito. O senhor já está sentindo melhora? Grande. É um tratamento grande. Eu vou aqui mandar um abraço para ele, que ele também é meu amigo, e dizer a ele da minha alegria, da minha satisfação de ter o encontrado e poder ter feito esse elo, né? Graças a Deus. Dizer a ele que estamos felizes por isso, né? É uma pessoa anônima, a gente não pode revelar o nome a pedido dele. Mas graças a Deus que o tratamento está dando certo, né? Tá. E o senhor está bem melhor das sequelas daquele encontro que o senhor teve, do ponto de vista físico, né? Isso. Porque você sentia muita dor física, A Maria, né? era grande demais. Certo. Grande demais. Você vê, eles aparecem do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Da forma telepática ou telepática, presencial, vamos dizer, presencial. Eles não entram, eles não passam nem aqui por cima. Agora aqui ainda essa semana de noite, ele estava aqui dentro, aqui por cima dessa capoeira parado. Eu saí, quando eu saí fora ele estava. Eu só fui me recolher para dentro. Sim. Porque não é bom ter contato com aquilo. Melhor evitar, né? Para evitar. Então o senhor chegou a ver a luz ou a nave? Na hora que eu vi as duas, era duas aqui, foi visto em Cubati, 2 ou foi 3, é um negócio assim, foi visto em Cubati. Então existe relato de que várias pessoas viram em Cubati essa semana? Viram, várias pessoas viram e caíram nos grupos, que foi visto. Que foi visto. Que foi visto. Então, mas eles têm entrado em contato com o senhor por telepatia ou não? Ou se isentaram? Eles tentam, mas não conseguem. Eu não dou... Não dá espaço. Não dou mais espaço. Não abre a guarda. Não abro não. Uhum. Porque na hora que eles começam a querer se aproximar de mim, eu vou para a oração. E o seu escudo é a oração? Meu escudo é a oração. O seu escudo de proteção com relação a eles? É a oração. Eu não quero mais dar a liberdade que eu dei. Porque além de eu passar pelo sofrimento que passei, eu dei uma liberdade
Porque, que nem eu já lhe falei, eu sou um camarada que eu gosto de... Eu sou curioso, eu gosto de saber das coisas. E descobri, eles falaram coisas pra mim, que se eu falar, eu sei que eu vou pra cadeia. Então, são coisas muito fortes, né? São coisas muito fortes. Sim. Se um dia alguém ter um contato com um extraterrestre, um alienígena, não sei como é que o povo usuário trata, ele vai saber o que é um troço ruim na vida da pessoa. Então, seu Hélio, foi momentos de muito sofrimento que o senhor passou, de muita angústia. Muita angústia, muito sofrimento. Por alguns motivos, né? Porque primeiro o senhor estava lidando com algo novo que o senhor não conhecia. Isso. Que o senhor sabe que existe, mas não sabe nem quem é, né? Exatamente. E depois a descredibilidade que tentaram lhe dar, né? Sim. A população, muita gente lhe desacreditando, lhe taxando de mentiroso, de louco. Mas o senhor tem convicção do momento angustiante, de sofrimento que o senhor viveu? Tenho, sim. Porque quando eu vi alguns comentários, que mesmo pouco comentários me debochando de mim... porque não são uma minoria, uma extrema minoria. Eu não dou credibilidade a essas pessoas porque eles nem sabem de nada, não tem conteúdo, não tem história. Agora, eles que precisam procurar um psiquiatra para eles fazer uma consulta para eles. Aqueles que me chamam de mentiroso. É que às vezes a gente, no atrevimento da ausência, se precipita e julga as pessoas, né? Com certeza. Eu sempre digo assim, naquilo que eu não conheço, eu devo no mínimo respeitar. Se eu não conheço, eu não devo fazer avaliação. Exatamente. Não é? Exatamente. Infelizmente tem pessoas que não conhecem, não acreditam, não é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém, né? Não. Mas tem uma coisa que a gente é obrigado a fazer, é respeitar. É respeitar. Não é isso? E às vezes as pessoas ultrapassam essa fronteira, esse limite do respeito, né? E debocham e taxa de mentiroso, de cachaceiro, de louco. Isso. E eu acredito que o senhor sofreu muito com isso, né? Elias, eu não sofri porque, como eu sempre falo, eu sofri com o problema que eles deixaram, a sequela que eles deixaram em mim. Sim. Agora, com comentários desmantelados, eu não sofro. Porque quando eu vejo um comentário desmantelado, aí eu sei que aquele é louco. Ele precisa de um psiquiatra. Ele é um drogado, como eu fui taxado por drogado. Ele é um drogado. Ele é um cachaceiro. Ele é um louco. Esse precisa de um psiquiatra. No mínimo ele faltou com a ética, né? Exatamente. A ética, acima de tudo, o respeito pelo próximo. O respeito pelo que eu não conheço. O que eu não conheço, eu não devo fazer juízo. Eu não conheço, então é melhor ficar quieto. Isso. Não é isso? Exatamente. Então, e no mínimo essas pessoas pecam nesse ponto de vista, né? Olha, teve um cara que fez um comentário e eu respeito o comentário dele. Ele fez um comentário, ele elogiou você, me elogiou, mas disse que tinha umas coisas que não concordava comigo. Sei. Não concordava comigo. E eu sei o ponto que eu fui e eu reconheço o meu erro, que eu exagerei. Entendi. Que eu não devia ter falado sobre o assunto. O assunto, entendi. Que quando eu vi, isso foi dos primeiros relatos que essa pessoa fez. Um cara muito educado, um cara decente, ele fez um comentário, elogiou você, elogiou Keila, ele me elogiou. Tinha muita coisa que ele concordava e tinha umas coisas que ele desconcordava. E eu fui em cima do que ele falou. Entendi. Esse cara, eu tenho que respeitar. Quer dizer, ele. É um comentário bem embasado, bem respeitoso. Bem respeitoso. E a gente
um comentário como esse às vezes nos ajuda até nos corrigir, né? Exatamente. É diferente do cara que chama de mentiroso, de louco, de drogado. Isso. É diferente. Então esse comentário é o que chama-se de crítica construtiva. E nós que lida com as pessoas, principalmente com a opinião pública, devemos estar abertos para críticas construtivas, não para chacota, não para o desrespeito. Não é isso? Exatamente. Em todos os pontos de vista. Em todos os pontos de vista. Então isso me serviu de um alerta para eu respeitar o que eu considero eu. Porque Sim. eu sou um camarada que eu não abro minha boca para mentira. Se eu errei, por que eu vou esconder meu erro? Não. Muito bem. Eu errei porque eu desrespeitei, eu falei de um assunto Que não devia. que não devia. Então o que eu faço hoje? Respeito, não acredito, não creio no que eu falei sobre esse respeito, O assunto. Eu, minha pessoa, eu não creio, não acredito, mas respeito ele, todos eles, que são, se são a religião que ele escolheu para seguir é aquela, que Deus o abençoe eles. Agora, jamais eu vou falar o que muitos têm falado comigo. Pois é. Então, seu Hélio, a gente até entende que o senhor pode ter errado, exagerado, alguma coisa, até porque o senhor estava lidando com algo estranho, algo novo. Muito. O senhor não estava preparado para vivenciar aquilo que o senhor vivenciou, não é isso? Exatamente. E aí, por aí pode acontecer exagero, erros, mas aí o cara vai aprendendo com o tempo, com o convívio, com a vivência, e é isso que o senhor tira hoje, né? O senhor hoje é um mais maduro, mais experiente nesse tema. Nesse tema, graças a Deus. E com as ajudas, você vê, Elias, aqui no meu estado, onde eu sei, bem pertinho, que tem grupo de ufologia, tem grupos de ufologias, eu passei o sofrimento que eu passei, as críticas que eu recebi, de louco, esquizofrênico, noiado, e haja meu sofrimento. E de onde veio a ajuda? Um homem que desde o meu primeiro vídeo, ele tem esses vídeos e começou a me estudar. Começou a me estudar meus relatos. Aí foi, como cientista, estudioso que ele é sobre o caso, só que ele não quer aparecer. Ele gosta de trabalhar no anonimato. No anonimato. E a gente tem que respeitar, né? Exatamente. E eu, para falar, eu falei com ele, ele disse, olha, quer falar o Estado, pode falar, agora não fale meu nome. Não. Porque ele é perseguido, ele disse, eu sou perseguido como o senhor é. Quando eu falei com ele as primeiras vezes, ele me disse isso também. Então, de onde veio a ajuda maior que para a minha cura, tirar aquilo que ficou no meu corpo? Olha de onde Foi veio. muito bom. Mato Grosso, do Mato Grosso, um homem, aquele homem é um homem de Deus. A ajuda que ele está me dando de lá, do Mato Grosso. À distância. À distância. E ele disse que tem muita vontade de lhe conhecer pessoalmente, né? De vir me conhecer, de me conhecer. Ele disse que ainda vem aqui um dia conhecer nós. Tem algumas pessoas nesse contexto que até tentaram ajudar de alguma forma, não foi o caso, mas teve um caso daquele nosso amigo Rutan também, nos ajudou muito porque ele deu notoriedade, ele atestou o que o senhor dizia, né? Exatamente. Fazendo aquela matéria, ele que é um jornalista de grande renome, ligado a esta área do mistério, né? Isso. Fez aquela matéria, enalteceu a sua pessoa, seus relatos, sua história. Então aquilo deu legitimidade, também ajudou muito, como tem outros e outros
que tentaram ajudar, não foi o caso, mas que a gente também agradece. E teve uma boa parte que tentou só denegrir, né? Mas exato. Cada um com seus conteúdos e a gente agradece a Deus por tudo, né? Sempre eu agradeço. Eu não amanheço o dia, nem vou dormir, que eu não agradeço a Deus por tudo. Eu tenho um costume de sempre eu fazer oração para meus inimigos e meus amigos. Eu agradeço aqueles comentários desmantelados, aquilo não me bota para baixo, de jeito nenhum. Porque eu tenho certeza de quem eu sou. Eu tenho a certeza do que eu vi. Do que eu vi. Há um cara como Rutan, que aprova, que atesta, e ele que é uma figura renomada no campo do mistério. Ele tem um canal muito renomado no campo do mistério. Exatamente. Né? Aí por que é que eu vou baixar minha cabeça para certos comentários de pessoas que não têm... Pessoas despreparadas muitas vezes, pessoas que... Porque existem os críticos de plantão que muitas vezes criticam só por criticar. Não tem nem conhecimento, não tem... Exatamente. Não tem reconhecimento e criticam. Exatamente. Porque não acredita, ninguém é obrigado a acreditar. Não, ninguém Agora é obrigado a respeitar, isso aí sim. Sim. Isso aí sim. A gente, para poder ser respeitado, tem que respeitar. Não é isso? Aí eles entram, quando eles tentam a mexer comigo, a entrar na minha mente, eu corto em oração. Quer dizer, eles continuam insistindo. Continua. Aquele contato, aquela linha que eles abriram com o senhor, eles continuam mantendo, porém o senhor que está barrando. Estou barrando. Entendi. Porque, olha, se não se preparar através da Bíblia, da oração, da fé em Deus. Na fé em Deus não é fácil. Acaba enlouquecendo. Enlouquece. Inclusive, alguns ufólogos que têm conversado comigo têm dito isso. Acaba enlouquecendo. Que esses seres deixam a pessoa perturbada. Deixa. E o que mantém o contato, como o senhor teve, em muitos casos fica contaminado. Com radiação e etc. Então, seu Hélio, a sua vida hoje está bem melhor do que estava, assim, mais normal do que aquele período que o senhor vivenciou, né? Graças a Deus. E aí, seu Hélio, com esses contatos, com esses seres que o senhor não conhece, nem eu conheço, não sabemos de onde vem e para onde vai, o que o senhor tirou de bom disso? O que foi que o senhor tirou de positivo? Elias, o que eu tirei de positivo nesses contatos, que eu sofredor, mas eu tirei uma coisa de positivo. Tudo na vida deixa algo de positivo e de negativo, né? Negativo. Tem os dois lados, né? Isso. Então, certamente o senhor tirou algo de positivo disso. Tirei. Eu tirei pelo que acontece nos países da Europa exterior. Eu tirei coisas que eu não sabia, eu tirei. Entendi. Eu tirei. Eu tirei outra coisa que eu ouvia falar, sempre eu vi falar, pessoas ligadas à ufologia falavam. Aí eu ficava assim, cá comigo, meu Deus, como é que esses caras sabem disso se eles não têm um contato com eles? Eu tirei uma prova, o que eles querem, que eles queriam duas coisas de mim. Sim. Que uma coisa que eles são avançados numas coisas sobre a tecnologia, são muito avançados. São muito avançados. Aí tem aquele negócio que eu falei a você sobre a reprodução. Sim. Isso eu vi, uma pessoa mandou um relato para mim que era o que eles queriam com o ser humano. Sim. Era fazer cada vez mais reproduzir
híbridos, Criar híbridos criar híbridos de seres humanos de com seres alienígenas. humanos com alienígena para receber mais coisa forte. Espíritos fortes. É como se ele estivesse preparando a raça dele para o convívio na Terra, seria isso? Sim, Sim. sim, Na face da Terra, vamos dizer assim, né? na face da Terra. Então isso o senhor tirou de positivo. Eu tirei de O senhor positivo. aprendeu, né? Eu aprendi que quando chegou a esse ponto, que eu não devia ter dado. Eu sofri muito, Elias, com aquele problema das dores. Acredito. A radiação que eles deixam é horrível. É horrível. Eu não desejo o maior inimigo que eu tiver, eu não quero que ele sofra o que eu sofri, porque é horrível. E é porque eu sou um cara que eu sou preparado, sempre eu me preparo, sempre eu leio a Bíblia, sempre eu sou pegado na palavra Você com sempre Deus. está em comunhão com Deus, Sempre né? estou em Seria. comunhão com Deus. Ô seu Hélio, antes desses encontros, antes desses contatos, quando alguém falava de disco voador, de ET, de alienígena, o que é que o senhor imaginava sobre isso? O Elias, eu não chamava a pessoa de mentiroso, mas não acreditava. Não acreditava. Era a pessoa contando para mim, mas eu não acreditava, eu ficava calado. Você não era um cara que alimentava isso. Não, eu não acreditava. Então, depois desses encontros, o senhor passou a ter outra visão com relação a esse universo do Sim, alienígena. sim, eu hoje tenho outra visão. Tem outra visão. Tem outra visão. Eu acredito que existe. Eu sei do canto das bases dele, Inclusive isso, né? viu? Porque enquanto uns faz uma crítica e diz umas palavras horrorosas, cientista que lida com o caso diz que o que eu falei, eu não menti numa palavra. O que você. Inclusive eu estive conversando com vários ufólogos de vários níveis, porque veio muito ufólogo até a mim por conta desse caso, e eu tive a oportunidade de dialogar com alguns, não com muitos, porque meu tempo é muito pouco. Eu não tenho muito tempo de dialogar, de abrir conversa com. Mas sei. muitos me procuraram, e com alguns que eu conversei, eles sempre dizem, eles sempre atestam, e eu sempre pergunto: me diga, seu Hélio disse isso e isso, o que é que você acha? É verdade, ele está falando a verdade. Então, eu passei a também, convivendo com essa situação sua, dialogando com o senhor, a ter uma nova visão, uma nova experiência com relação ao assunto também. Certo. Entendeu? E a gente tem visto muita gente que estuda o assunto dizer que é verdade. O senhor tem algum agradecimento a fazer a alguém, alguma pessoa lá fora, algum alô, algum abraço para mandar para alguém? Se tiver, pode mandar. Rapaz, eu quero mandar um abraço, um alô para aquele amigo Sim, lá do Mato Grosso. sim, também. Um abração, meu amigo. A felicidade de estar aqui com o seu Hélio hoje. Eu Ele quero. me disse essa semana que segunda-feira de 11 horas ia falar com o senhor. Acho que falou, né? Falou sim. Então eu... estamos Quero aqui, agradecer reunidos. a Deus por eu estar vivo, porque eu andei perto de morrer. Eu quero muito agradecer a Deus, primeiramente. Segundo, aquele homem que aquilo é uma criatura de Deus, Deus que enviou, né? que Deus enviou, botou no meu caminho. Aí a pessoa que eu estou hoje, quero agradecer a todos os seguidores do canal, que nos prestigia, que nos dá credibilidade a gente. De uma forma em geral a todos, que Deus abençoe a eles e eles fortifiquem na fé, na oração, se fortifiquem na fé, na oração com Deus, porque o reino de Deus está bem pertinho de chegar. Ok, seu Hélio. Muito obrigado mais uma vez, viu?
por nos Obrigado, relatar, digo eu. por tirar um pouquinho do seu tempo para poder dialogar com a gente e assim a gente mandar para o nosso público, nossos seguidores, os seus admiradores, pessoas que se preocupam com o senhor, pessoa lá do outro lado da telinha que se preocupa com o senhor e fica sempre mandando recado, pedindo informação, saber como é que o senhor está. E aqui a gente agradecer a todo esse povo, esse público que nos dá credibilidade, nos dá sustentação. Isso. Né? Porque a gente só funciona e só produz porque tem alguém lá do outro lado que quer assistir, né? Que quer assistir. Se não tivesse ninguém lá do outro lado assistindo, interessado no assunto, exatamente, a gente não estaria aqui produzindo, né? Com certeza. Então, muito obrigado ao senhor, a toda a sua família e mandar um abraço aqui para todos que nos admiram, né? Um abraço a todos. E que colaboram com a gente. Um abraço. O relato de hoje diz respeito a um objeto cilíndrico que apareceu na rodovia Bandeirantes, em São Paulo. O relato de hoje ele foi enviado no dia 14 de janeiro de 2023 por uma pessoa aí que ela não quer se identificar porque ela é muito conhecida dentro do meio de trabalho dela. Então a gente vai chamar com o pseudônimo de José, né? O José de São Paulo. Então o José disse o seguinte: Senhor Edson, me permita contar uma breve história que aconteceu comigo em 2017 na cidade de São Paulo. Eu moro em Jundiaí há mais de 6 anos, mas o meu trabalho, antes de ser remoto, era em São Paulo, capital, para onde eu ia de carro de 3 a 6 vezes por semana. Sempre ia pela rodovia dos Bandeirantes, às vezes na parte da manhã e às vezes na parte da tarde. Um dia, como qualquer outro, eu estava me dirigindo a São Paulo pela rodovia, próximo ali do 12:30, sol a pino e céu aberto. Estava passando pelo quilômetro 27 da Bandeirantes, no sentido interior capital. De repente observei do lado oposto da rodovia uma comunidade grande ali. Eu sempre dirigia com o meu celular preso a um suporte no painel, com o Waze ligado para saber se havia congestionamentos ou não, ou mesmo acidentes, né? Porque é muito comum isso ali na rodovia Bandeirantes. Neste dia, passando pelo quilômetro 27, eu vi em cima da comunidade um objeto em forma de charuto de cor cinza chumbo, simplesmente gigantesco. Ele estava a cerca de 100 metros de altura, talvez menos, estacionado, ele estava paradinho, totalmente parado e levemente inclinado. Em sua volta, um pequeno objeto esférico da mesma cor fazia evoluções em sua volta lentamente. E o interessante é que não havia nenhum ruído produzido por aqueles objetos. Eu tive o impulso de puxar e inclinar o meu celular para tirar uma foto, mas por algum motivo eu não consegui. Ele não saía do Waze. Eu rapidamente pensei e analisei que seria uma espécie de balão, ou talvez uma ilusão ou outra coisa. Nenhum balão seria tão gigantesco sem se dobrar ou cair ou flexionar. Não era um balão mesmo, cheguei a essa conclusão. O mais intrigante era que ninguém na estrada, que estava bem movimentada, parecia estar vendo ou se importando com isso. Ninguém estava parado no acostamento para ver. E seria impossível para mim, ninguém da comunidade ali, não ter notado algo tão grande, né, tão massivo como aquilo. Edson, não sei informar, mas era realmente gigantesco. Me parecia ser do tamanho da comunidade até, era muito grande. Imagine as proporções. Eu não sei porquê, mas não tive a iniciativa de parar para ver, fotografar ou filmar. Eu não sei porquê, eu não fiz isso. Chegando a São Paulo, contei para poucos amigos e em especial para um velho amigo meu,
companheiro e irmão da eubiose, em que confio muito. Ele, em sua opinião, me disse algo que eu já tinha para mim. Aquilo que presenciei, assim como tudo que sempre acontece nesse assunto, é apenas para mim e sob permissão deles, entre aspas, e portanto não seria útil fotografar ou filmar. Acredite, Edson, eu não relatei essa aparição para mais ninguém. No meu entender, a razão delas acontecerem, ou seja, eu acredito que essas aparições são para quem as vê apenas. E por isso peço desculpas por não querer aparecer nem fazer alarde usando a minha imagem. Não tenho nenhum interesse nisso e não tenho procurado registrar nada em imagem, nem as que volta e meia eu acabo vendo aqui na minha cidade. Já participei de vigílias desde jovem, como por exemplo em Sorocaba, quando um OVNI foi visto por cerca de um mês inteiro. E nós tínhamos, eu e o meu irmão, uma foto de uma luz que riscava o céu na encosta do Morro da Mariquinha, em Sorocaba, feito com filme infravermelho. Nossa paixão da época era a fotografia. A imagem que segue anexa é meramente ilustrativa, mas dá para ter uma ideia das dimensões do objeto cilíndrico que eu vi, e mais algumas imagens do local e de referências de como era. É apenas imagens ilustrativas. A única diferença é o diâmetro, que está um pouco maior. Peço desculpas por não ter mais informações ou imagens, assim como desculpas por minha opinião sobre aparecer ou divulgar esses fatos. A eubiose tem muitas respostas a tudo isso, são bem fundamentadas e independem de crença ou qualquer tipo de fé ou devoção que eu considero inerente ao assunto. Agradeço a sua atenção e paciência. A razão deste e-mail é apenas para informar o senhor e talvez encontrar alguém que também, assim como eu, foi permitido vislumbrar o ocorrido. Eles estão nos vigiando, estão mais presentes que imaginamos, estão mais próximos que pensamos, alguns benevolentes e outros menos. Depende da região onde eles vêm, mas acredito que são interdimensionais ao invés de extraterrestres, que também não duvido que existam. São muitos planos, ou seja, trafegam no plano tridimensional e no plano astral, razão pela qual não obedecem às leis da física e por vezes desaparecem numa fração de segundo, assim como ocorre em portais espalhados por todo o planeta. Agradeço novamente a sua atenção e fico à disposição. Fique em paz e grande abraço fraterno. E até o próximo vídeo, podcast, live, relato misterioso. E eu vou deixar nas descrições desse vídeo um endereço aí para você estar enviando o seu relato misterioso. E depois clica no joinha e deixe os seus comentários. Até lá! Era um dia normal na base da Força Aérea de Edwards. Edwards, cleared for takeoff. Mas em Edwards, nenhum dia é realmente normal. Na verdade, a base aérea de Edwards é um lugar onde todo tipo de projeto confidencial é conduzido. O capitão Gordon Cooper é um piloto de testes especialista. Ele pilota aeronaves de ponta do design aeronáutico. Ele era um tipo de homem que queria trabalhar desafiando os limites e que queria sempre voar o mais rápido possível. Cooper está se preparando para testar um novo sistema de pouso revolucionário no leito seco de um lago, próximo ao deserto da Califórnia. Ele manda 2 fotógrafos, James Bittick e Jack Gettis, montarem equipamentos de gravação às margens do lago. Mas enquanto Bittick e Gettis preparam seu equipamento, algo chama sua atenção. Eles viram uma nave voadora incomum se aproximando deles pelo leito do lago. E começaram a filmar porque não reconheceram a nave. A nave acionou o tripé do trem de pouso, planou e então desceu, aterrissando no leito do lago.
Enquanto os fotógrafos observavam e registravam, eles se aproximaram a pé. Ela decolou, recolheu o trem de pouso e desapareceu no horizonte. Beatty e Getz captam imagens do disco voador e correm para relatar seu extraordinário avistamento a Cooper. Esses caras são durões. Eles não se assustam fácil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fora do normal. Inicialmente cético, Cooper se convence ao ver os negativos. Ele os envia a Washington, juntamente com um relatório completo, selados em uma caixa. E a gravação nunca mais é vista. Jim Oberg, da NASA, viu o relatório deste encontro no projeto Livro Azul, um registro da Força Aérea Americana com mais de 12 mil avistamentos de OVNIs. O relatório do caso que está no Livro Azul é dessa data, é esse evento, são essas testemunhas e está registrado e qualquer um pode tirar uma cópia nos arquivos nacionais. Apesar de o Livro Azul estar arquivado, o relatório de Cooper e qualquer gravação em vídeo desapareceram. Misteriosamente, tudo o que restou foram poucas fotografias desfocadas. O testemunho do evento do Gordon Cooper foi cristalino. Era um OVNI. Ele pousou. Fotógrafos fizeram um filme e pessoas estranhas, oficiais da inteligência, pegaram o filme e todo mundo foi avisado e ameaçado para nunca mais falar sobre isso. Alguns acreditam que os homens de Cooper viram uma aeronave experimental tão secreta que todas as referências a ela eram confidenciais. Wind tunnel tests were performed to determine aerodynamic characteristics during takeoff, hovering, transition and forward flight. The center of gravity of the Avrocar is located approximately... O Avrocar era diferente de qualquer aeronave pilotada anteriormente. O Avrocar era basicamente um ventilador com uma coisa redonda em volta. Não dava para ver nenhuma asa, na verdade nem as pás, era tudo interno. E pelo que se podia ver, o primeiro palpite seria... eu acho que eu vi um... OVNI. O Avrocar guarda uma semelhança impressionante com o que os fotógrafos viram naquele dia. Ele poderia ser a explicação mais plausível. Mas tenho uma dúvida sobre o Avrocar. Será que ele funciona mesmo? O Avrocar nunca funcionou. Ele era nada mais do que um simples aerobarco e ele planava a mais ou menos 1 metro do chão. Era realmente incontrolável. Pelo que nós sabemos sobre o Avrocar, ele não tinha a habilidade de realizar esse tipo de voo e percorrer essa distância. Na verdade, todo o dispositivo era tecnologicamente impraticável e foi abandonado nos anos 50. Com base no relatório do Livro Azul, Oberg acha que Beatty e Getz viram um balão meteorológico flutuando no horizonte. Os relatos da época deixaram claro que era um objeto flutuando com o vento. E ele foi visto poucos minutos depois que o balão foi solto como preparativo para os testes de voo da manhã. Mas os 2 homens que viram rejeitaram explicação. Para alguns, a hipótese do balão meteorológico é conveniente demais. Na verdade, eu consegui contatar um dos fotógrafos, um homem chamado Getz, que afirmou piamente que o Cooper nunca se envolveu e que ele nem estava na base naquele dia, apesar de ser da base. Ele não estava trabalhando com sua equipe. O Cooper teria se inserido em uma história que ele tinha ouvido falar. Isso não altera o fato de que Getz viu algo que não poderia explicar.